Olá, essa é a aula 3 do módulo 3 e hoje nós vamos falar sobre introdução de análise fundamentalista e vamos ver alguns indicadores que são fundamentais para esse tipo de análise, que são os múltiplos. Começando então com a definição, o que é a análise fundamentalista? Ela usa dos fundamentos macroeconômicos, além dos fundamentos setoriais e da própria empresa analisada, com o intuito de determinar um valor justo para a ação. A base da análise fundamentalista vem ali em 3 itens. Primeiro, a informação de mercado, que são assimétricas. As informações de mercado são assimétricas por quê? Toda informação que sai referente a uma empresa, ela nunca chega ao mesmo tempo para todos os agentes econômicos. Então, tem pessoas que vão saber antes da notícia e pessoas que vão saber depois. Claro que hoje, com a internet e com o fluxo de informações, a troca de informações é muito mais rápida do que já foi algum dia, isso é muito diferente do que era, né, há muito tempo atrás. Então, quando era divulgada uma informação de uma empresa, demorava bastante para chegar em alguns agentes, em outros chegava bem mais rápido. Tá? Hoje é muito mais rápido, mas ainda assim as informações são assimétricas. Essa assimetria provoca interpretações diferentes sobre uma mesma ação, o que justifica a compra e a venda de ativos. Ou seja, se todo mundo, né, no momento que a informação chega para os agentes econômicos, se todas as pessoas tivessem a mesma percepção, o que ia acontecer? Ou todos os agentes iriam só querer comprar ações, ou todos os agentes iam querer só vender ações. Então, nunca ia ter pessoas querendo comprar e outras querendo vender, e aí não teria mercado, né? Não teria trocas ali, nesse momento. Como essas informações, além de ser assimétricas, elas também têm diferentes interpretações, isso pode acontecer, né? Algumas pessoas vão achar que aquilo é ruim, outras que vão achar que aquilo é bom, e umas vão querer vender e outras vão querer comprar. As duas fontes para o cálculo da taxa de desconto, risco de mercado e risco específico, são muito amplas, o que torna a quantificação subjetiva por natureza. Ou seja, quando a gente faz, né, a análise fundamentalista e tem ali os conceitos e chega num determinado valor do que uma ação vale, né, de quanto a gente fala assim, não, aquela empresa vale isso e está sendo negociada a outro tanto, né? As hipóteses que a gente coloca, as suposições que a gente faz para fazer esses cálculos são subjetivas, né? Não só em relação à empresa, como taxa de juros, ao momento de mercado. Então, alguns analistas vão estar pessimistas em relação ao mercado, eles vão diminuir, por exemplo, o número de vendas de uma determinada empresa, né, no momento que faz aquela previsão, e outros vão estar mais otimistas e vão colocar uma perspectiva mais positiva na hora de fazer as suposições. Então, tudo isso dá margem, né, tem uma parte subjetiva no momento de fazer a análise fundamentalista. Então, qual que é a conclusão, né? Que uma boa análise não é aquela que busca precisão em um preço justo, mas sim aquela que consegue determinar as regiões de compra e venda de uma ação. Ou seja, o analista que consegue olhar para uma determinada ação e saber se ela está cara ou barata em relação ao preço que ele calculou, né? Precisa ser exatamente o valor que ele chegou lá na análise dele? Não, mas precisa ter uma ideia de se a ação está sobrevalorizada ou subvalorizada. Então, a análise fundamentalista vai procurar entender a viabilidade e a capacidade de gerar lucros de uma empresa. E quais são os pontos importantes para entender isso? O primeiro é a consistência do modelo de negócios da empresa e a sua viabilidade. Quando a gente pensa em uma ação, e aí a gente está pensando numa empresa como um todo, principalmente quando a gente olha para a análise fundamentalista, a gente precisa saber o que essa empresa faz, né? O que essa ação, por trás de todo o ticker dessa ação, sempre tem uma empresa por trás. Qual que é o negócio dessa empresa? Né? O que ela vende? É serviço? É produto? É uma commodity?
O que vai influenciar no modelo de negócio dela. Além disso, a gente precisa entender os produtos e serviços. Por exemplo, quando a gente fala da crise do coronavírus, a gente sabe que no primeiro momento as empresas aéreas sofreram bastante porque elas não conseguiram continuar mantendo o negócio delas em pé, né? Cessou completamente a demanda por serviços aéreos. Ou seja, essa empresa foi super impactada por conta do serviço que ela presta, considerando o cenário macroeconômico que a gente está passando, né? O que a gente passou. Além disso, os produtos também, né? Quando a gente pensa, por exemplo, num passado não muito distante, empresas que vendiam máquina de datilografar, hoje já não existem mais, né? Então, os produtos que existem naquela empresa, eles são sustentáveis, ele tem capacidade de adaptação, a empresa está sempre pensando naquele produto para melhorar o produto, aquele produto continua, né, tendo mercado, sendo líder de mercado, ok? Outro ponto que a gente precisa pensar é a gestão da empresa, né? A gente tem exemplos grandes de empresas internacionais, como a Apple, por exemplo, que no momento que o Steve Jobs saiu do comando da companhia a primeira vez, a empresa deu uma derrapada super forte e depois ela voltou a crescer quando ele retornou à empresa, né, ao board da empresa. Ou seja, a gestão é importante. Quem são as pessoas que estão ali? Né? As pessoas estão conseguindo manter o negócio, estão olhando para a empresa, né? Existe uma boa gestão ali dentro? Outra coisa que a gente precisa ver é o mercado de concorrentes. E um caso bem clássico que aconteceu há bem pouco tempo atrás foi o caso da Cielo, né? A Cielo era líder de mercado, com barreiras à entrada de outros competidores, e no momento que a Stone entrou no mercado, ela rompeu essa barreira, que era uma barreira quase que natural, né, de maquininha de cartão de crédito, e entrou competindo de igual para igual com a Cielo, o que fez com que a Cielo tivesse uma queda forte das ações, porque não foi só o preço da ação que caiu, mas onde não existia um concorrente, né, da empresa competindo com o mesmo serviço e produto, naquele momento passou a existir. Outra coisa que é legal de fazer é a análise SWOT. O que é análise SWOT em português? É olhar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que aquela empresa tem, né? Então, quando a gente olha para a estrutura da empresa e sem fazer conta, sem nada, levar em consideração, né? O que a empresa faz de muito bem, né? Que provavelmente não vai conseguir competir com outra pessoa. Qual é a fraqueza dela, né? O que está ali no calcanhar de Aquiles? O que ela precisa melhorar? É atendimento? É rapidez de entrega? Se a gente está falando de um produto e se essa empresa entrega, né? E aceita compras online, faz entregas? Quais são as oportunidades que essa empresa ou esse setor apresenta? E quais são as ameaças, né? Pode existir outro competidor? Pode entrar vários competidores nesse negócio? Né? Outras empresas ali para dividir o lucro, né? O mercado com aquela empresa? Ou não? Né? Outra coisa, né? Outro ponto importante são os fatores de risco. Quais são os fatores de risco daquela empresa? Ela está ligada a clima, né? Se ela é uma empresa que é da parte agrícola, ela sofre com mudança climática, a gente tem esse risco, né? Enfim, foi só um exemplo. Outra coisa é a avaliação financeira, que aí a gente está falando exatamente dos números, do que está dentro do demonstrativo financeiro e do balanço patrimonial da empresa. E outro ponto que a gente também olha bastante e tem ficado cada vez mais importante é a sustentabilidade. Essa empresa é sustentável, ela se preocupa com boas práticas, ela emprega, né, de forma sustentável. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente vê empresas como Natura, por exemplo, que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com
a gestão de pessoas, que tem uma preocupação bastante forte com isso, formação de pessoas ali dentro, ok? E os produtos e a empresa como um todo reflete toda essa preocupação com a sustentabilidade. Então, quando a gente fala da análise fundamentalista, os principais conceitos são a decisão de investimento baseada nos fundamentos da empresa, em todos esses pontos que a gente falou, o valor relativo da ação, que é calculado com base em receita, lucro e patrimônio, o valor da ação, que é considerado o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros. E o que é isso? Vou parar um pouquinho aqui e falar. Quando a gente olha para o preço da ação, a análise fundamentalista entende, né, do ponto de vista da análise fundamentalista, entende-se que o valor da ação reflete todo o fluxo de caixa futuro, ou seja, o que a empresa vai gerar daqui para frente, né, no futuro, e traz tudo isso a valor presente e incorpora no preço da ação. Então, o valor da ação reflete esse fluxo de caixa futuro. Ou seja, o preço da ação está subindo porque a gente espera que a empresa vai gerar mais caixa lá para frente e esse valor a gente traz a valor presente, beleza? E o quarto ponto é o horizonte de investimento é de médio e longo prazo. Lembra quando a gente falou de análise técnica, a gente está olhando para curto e médio prazo, mais para curto do que para médio? Então, aqui a gente está olhando para médio e longo prazo, porque quando a gente faz todas essas análises, a gente não pensa que uma empresa vai mudar consideravelmente a base dela, os fundamentos dela, em menos de um ano, em menos de 2 anos, né? Alguma coisa pode acontecer de muito séria para isso refletir no preço, né? E esse preço não voltar, digamos assim, ao valor que a gente calculou que estava bem acima, pode acontecer, tá? Mas quando a gente faz a análise, essa análise fundamentalista, que é mais completa, que olha para a ação, a gente não está pensando para agora o preço dessa ação, a gente não está pensando na próxima semana, no próximo mês, a gente está pensando a médio e longo prazo. A gente olha para essa empresa e continua acreditando que ela vai estar vai ser uma boa empresa e vai crescer e vai dar resultado pelos próximos 5 anos, por exemplo, tá bom? Ter a ideia de tempo, quando a gente faz isso, é bastante importante. Por quê? Porque a gente está olhando para o fundamento dela, para ver o que tem por trás daquela empresa. Então, quando a gente faz análise fundamentalista, a gente pode olhar para 3 frentes diferentes. Primeiro, o ambiente macro, a gente olha lá para o nível de atividade. O que é isso? A gente está olhando para PIB, para taxa de desemprego, renda, inflação, taxa de juros, taxa de câmbio, que são indicadores macroeconômicos. Por quê? Porque os indicadores macro vão afetar o negócio daquela empresa. A gente tem uma perspectiva de uma melhora econômica, de um aumento de PIB no próximo ano, uma queda na taxa de desemprego. Essas variáveis vão ser super importantes, principalmente quando a gente fala do quê? Quando a gente fala de empresas de consumo, né? Uma queda na taxa de desemprego significa um aumento de renda, pode até ser um aumento de PIB se isso for para atividade real. Então, o aumento do número de pessoas empregadas aumenta o salário, vai aumentar o consumo, né? Essas pessoas vão consumir mais. Ou seja, empresas desse setor tendem a se valorizar, ok? Mesma coisa quando a gente fala de inflação, taxa de juros, taxa de câmbio, né? Cada variável macro dessas vai afetar de diferentes formas, diferentes setores e diferentes empresas. Quando a gente olha o panorama setorial, tanto interno quanto externo, o que a gente está olhando? Tamanho de faturamento, tanto per capita quanto a comparação histórica. Então, a gente está olhando para uma empresa e esse faturamento está aumentando. Esse faturamento aumentou só de um trimestre para o outro ou isso tem se mantido? Qual que é a capacidade instalada? Qual que é a concorrência e diferencial competitivo dessa empresa?
tecnologia, ela investe em tecnologia, ela precisa de tecnologia, uma mudança tecnológica vai fazer com que ela melhore a produção dela, por exemplo. E novos produtos, né? As empresas que estão principalmente no mercado aberto, né, que tem ações negociadas, estão sempre olhando para novos produtos ou novos serviços. E o terceiro aspecto que a gente olha, né, que a gente pode falar da análise fundamentalista, a terceira frente, é a análise da empresa em si. Análise histórica do desempenho econômico e financeiro, balanço, demonstrativo de resultados, fluxo de caixa, todos esses indicadores são indicadores da empresa, que vão contar a história da empresa para a gente. Como que essa empresa está aumentando, se ela diminuiu de tamanho, se ela está gerando um lucro maior, considerando tudo que ela já tem, se ela aumentou dívida, ou se ela aumentou caixa, se ela tem projetos de crescimento, né? A dívida dela pode estar alta, isso é ruim? Não necessariamente. Essa empresa pode estar fazendo investimentos em infraestrutura para aumentar o fluxo de caixa dela no futuro. Então, é importante saber qual é o motivo do endividamento, né? Ou se ela está sem caixa só por algum motivo específico, ou por algo que aconteceu ali no ambiente macro, por exemplo. Ok? E aí, quando a gente fala de análise fundamentalista, a gente pode olhar por dois aspectos. Ela na análise qualitativa, que é tudo aquilo que a gente pode avaliar, qualitativa, que leva em conta o cenário micro e macroeconômico da empresa, e a análise quantitativa, que é tudo que a gente pode avaliar numericamente, olhando para a própria empresa. Análise qualitativa, a gente vai olhar para o geral, né, para como que a empresa está inserida naquele momento econômico. Então, na análise quantitativa, destacam-se números sobre pagamento de dividendos, dados de demonstrações financeiras das empresas, margens operacionais, ou seja, tudo aquilo que a gente pode avaliar numericamente. Na qualitativa, a gente leva em conta a qualidade da gestão administrativa da empresa, a estrutura do conselho administrativo, a política de governança, que a gente já falou aqui, reconhecimento da marca, capacidade de gerar receita ao longo do tempo e a participação de mercado, entre outras coisas. E aí, quando a gente fala, e já vamos começar a entrar em múltiplos aqui, quais são os principais indicadores da análise fundamentalista? E aí eu listei aqui os 10 principais, tá? O primeiro é o balanço patrimonial, e a gente vai ver cada um deles no detalhe depois. O segundo é o demonstrativo de resultado de exercício, que é o DRE. O terceiro é o demonstrativo de fluxo de caixa, que vocês vão ver como a sigla DFC. O quarto é o índice preço sobre lucro, que a gente vai aprender a calcular, que nada mais é que o preço sobre lucro. O outro é o índice preço sobre valor patrimonial, preço sobre vendas é o sexto. O EBITDA, ou também LAGIDA, que é a sigla em português, vocês também podem encontrar por aí. O 8 é o Dividend Yield, 9 é o ROI e o 10 é o fluxo de caixa descontado. A gente vai olhar um pouquinho mais de perto cada um desses itens. O balanço patrimonial, ele é publicado trimestralmente. E o que é o balanço patrimonial? Ele é uma foto da empresa. Então, a gente tem ali uma ideia de como que essa empresa está, qual que é a saúde dela, tá? A saúde financeira dessa empresa. No balanço patrimonial, são avaliados o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. O que é o ativo? É tudo que é relacionado aos bens, equipamentos, terreno, estoque. O que é o passivo? É o dinheiro que deve sair da empresa, seja conta, impostos, taxas, financiamentos, salários, tudo que sai da empresa é o passivo. E o patrimônio líquido é a quantidade de capital que a empresa tem acumulada. Isso pode ser ações, capital que os empresários injetaram na empresa, lucro reinvestido,
tá? Então, aqui o conceito básico é aquele: ativo menos passivo vai ser o patrimônio líquido. Aí depois a gente vai ver no detalhe como que a gente olha tudo isso, tá? Vou ensinar vocês a buscar todas essas informações das empresas. O segundo é o demonstrativo de resultados, que é o DRE. Basicamente, ele mostra ao final do exercício, dentro de um ano, se a empresa teve prejuízo ou lucro. Ou seja, DRE é receita menos despesa que dá o lucro, tá? Diferente daqui, que a gente está olhando para patrimônio líquido, ativo menos passivo, e o DRE olha para receita menos despesa. Beleza? Terceiro indicador que a gente olha, demonstrativo de fluxo de caixa. Nessa análise, a gente revela o dinheiro que está em caixa, né? É possível entender como que o dinheiro está entrando e saindo do caixa. Como que está entrando o dinheiro na empresa? Está ficando, né? A empresa tem um caixa que está ali disponível para qualquer emergência? Nessa última crise, a gente viu que empresas que tinham caixa conseguiram se manter de uma forma bem mais fácil, um pouco mais tranquila, do que empresas que não tinham caixa, que não tinham esse fluxo de caixa. Quarto, índice preço sobre lucro. Aqui a gente vai analisar a atratividade do preço da ação, relativo ao preço de outras ações, no curto e médio prazo, para empresas do mesmo segmento. Então, como que é, né, o cálculo? Aqui a gente está olhando para o preço da ação dividido pelo lucro por ação projetada. Então, a gente está olhando a relação entre preço e lucro. Se o índice é baixo, a gente sabe que a empresa está barata, porque o lucro por cada ação, né, da ação está baixo em relação ao preço dela, tá? Logo, a gente tem potencial de compra. Aqui é importante, todos esses índices, tá, pessoal, daqui para frente, é importante sempre a gente avaliar em relação a empresas que são pares. Como assim? Por exemplo, se a gente está olhando, mesmo que sejam negócios diferentes e a nossa bolsa ainda é pequena com o número de ações, mas mesmo que sejam empresas diferentes, mas do mesmo setor, é interessante a gente olhar. Além de olhar não só comparativo a outra empresa, é importante a gente avaliar como que esses indicadores se comportaram ao longo do tempo, né? Se nesse trimestre tem um valor, qual que é o valor do próximo trimestre e do trimestre anterior? Né? Ter ali uma série histórica, não precisa ser de muito tempo, mas pelo menos ali de uns 2 anos, para a gente saber como que esses indicadores estão se comportando ao longo do tempo. O quinto item, o quinto índice, né, indicador ali de análise fundamentalista, é o preço sobre valor patrimonial. O que ele indica? Quanto o acionista topa pagar pelo patrimônio líquido da companhia. Então, preço sobre valor patrimonial vai ser o preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação, o proporcional, né? E o que é o valor patrimonial da ação? É o patrimônio líquido da empresa dividido pelo número total de ações. Então, a gente vai ter ali o patrimônio líquido por ação. Então, quanto maior a relação do preço sobre o valor patrimonial, mais cara ou menos atrativa está a ação. Beleza? De novo, aqui é importante a gente comparar não só com uma empresa do mesmo setor, como assim, JBS Marfrig, Suzano Clabin, Lojas Renner, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Via Varejo, tá? Sempre em relação a um par. O sexto indicador é o índice preço sobre vendas. Preço sobre vendas vai mostrar a relação entre a capitalização da empresa e o valor da receita líquida de vendas. Então, preço da ação dividido pela receita por ação. Valor da empresa dividido pelo EBITDA. Ok? O valor de mercado vai ser a cotação da ação negociada vezes o número total de ações. Tá?
eu vou mostrar para vocês que tem um site que mostra todos esses indicadores. Eu vou mostrar aqui para vocês na minha tela, para vocês terem ideia de que vocês não vão precisar ficar fazendo tanta conta. Tem sites, né? Tem lugares que você consegue ter essas informações de uma forma bem mais fácil, ok? Então, o valor de mercado mais o endividamento bancário líquido vai ser o valor da empresa. E aqui a gente já vai ter também, né, para conseguir comparar o valor de mercado com o valor de empresa. O sétimo item é o EBITDA, ou LAGIDA. Ou EBITDA também, tá bom? Tem muitas pessoas que falam EBITDA ou EBITDA, tanto faz, tá? EBITDA é a sigla para Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Ou em português é o LAGIDA, lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Beleza? É o lucro antes de tudo isso. O que ajuda o EBITDA? O EBITDA ajuda a analisar o desempenho da empresa, medindo sua produtividade e eficiência dentro de um determinado setor. O EBITDA, então, vai ser o lucro operacional líquido antes dos impostos, da depreciação, amortização e juros. Beleza? 8, que é o dividend yield, aqui a gente está olhando para o dividendo. O dividendo pago por ação dividido pelo preço da ação. Ou seja, é o rendimento gerado para quem tem aquela ação pelo pagamento de dividendos. Muita gente, né, acaba olhando bastante só para dividendos, né, e aí acaba tendo essa estratégia de olhar para dividendos de empresas que têm uma baixa oscilação, uma baixa volatilidade comparada com outras ações. Por exemplo, ações de bancos, de empresas elétricas, que são boas pagadoras de dividendos. E quando a gente compara, né, hoje com a taxa de juros, com a Selic, a gente já consegue ver, né, aqui eu trouxe para vocês no gráfico, que aqui no final já está tendo uma inversão da curva, né? A Selic está tão baixa que você comprar uma ação e receber dividendos daquela ação já está valendo mais a pena do que você ter o dinheiro parado no CDI, tá? Em algum investimento que rende só CDI. Claro, isso não é uma recomendação, você deve sempre levar em consideração o seu perfil de risco e lembrar que aqui, né, quando a gente olha para o dividend yield, mesmo que os dividendos já estejam mais atrativos até do que a taxa de juros básica, levar em consideração que aqui a gente está falando de renda variável, tá bom, pessoal? A gente está falando de ações e não de renda fixa, tá? 9 é o ROI. ROI é o Return on Equity, é a taxa de retorno do investimento. O que é isso? O ROI mede a capacidade de uma empresa de agregar valor a ela mesma, utilizando recursos próprios. É um indicador basicamente de eficiência de gestão. O ROI é calculado usando o lucro líquido e dividindo pelo patrimônio líquido declarado no balanço patrimonial do período contábil imediatamente anterior ao atual. Então, quando a empresa divulga o balanço patrimonial, o ROI é calculado usando o período imediatamente anterior. E é importante para medir o desempenho da companhia, mostrando se ela está, pelo menos, gerando rentabilidade ao acionista da empresa. E o 10º é o fluxo de caixa descontado. Aqui a gente não vai fazer a conta, a gente não vai olhar muito para isso, a gente precisa saber só que isso existe, porque aqui é quando a gente fala do valuation da empresa. Aqui a gente ter várias hipóteses que a gente faz para fazer o cálculo da empresa, quanto que aquela empresa vale, usando o método de fluxo de caixa descontado. O valor justo das ações é definido pelo valor presente dos fluxos de caixas futuros. Então, ou seja, você faz uma série de suposições para aquele fluxo de caixa e depois que você fizer, né, a projeção dos fluxos de caixa lá para frente, você vai trazer eles a valor presente. E para isso a gente vai ter que fazer suposição sobre taxa de juros, além de ter feito todas as suposições para fazer
essa projeção de fluxo de caixa futuro, beleza? E o principal instrumento do fluxo de caixa descontado são as taxas de juros. A gente precisa olhar para isso e fazer a suposição sobre isso, que já é bastante difícil, principalmente quando a gente fala de Brasil. Então, o fluxo de caixa descontado é uma projeção daquilo que a empresa poderá produzir no futuro, como os descontos do tempo que isso levará e dos riscos assumidos. Aqui a gente já entra na aula 4, mas eu vou gravar outro vídeo para vocês mostrando o site que eu comentei com vocês e também as informações, beleza? Vou colocar junto aqui para vocês.